rodei uma operação de Amazon FBA por 6 meses e aqui estão todos os erros e resultados reais. E como um único erro me custou R$6.000 em um único mês, tá? Primeiro, meu nome é Arthur Mundim, eu tô há mais de 5 anos no mercado de varejo, são mais de 30 milhões de reais faturados e hoje, atualmente, 2 operações rodando, uma em BH e outra em São Paulo, faturando aí mais de R$1 milhão por mês. Além disso tudo, muitos alunos aí, né, algumas centenas, milhares, eu acho, talvez, de alunos, rodando a mesma coisa que eu, seguindo o mesmo método que eu de venda de produtos físicos dentro da Amazon e outros marketplaces e faturando aí muito, colocando muito dinheiro no bolso, tá? Primeira coisa, para você entender aqui, vamos fazer um checklist de o que é uma operação de Amazon e o que é que você precisa para começar, só pra gente ir direto ao ponto, tá? Mas o que eu tô falando aqui é que eu vendo produtos físicos com estoque dentro de marketplace. Então eu pego uma Amazon da vida e eu vendo um produto físico lá. A Amazon ela cuida de todo o marketing e de toda a logística necessária para poder entregar aquele produto para o cliente final e eu só preciso cuidar de encontrar aquele produto, negociar bem com o fornecedor, subir aquele produto lá na plataforma. O resto é 100% da plataforma e eu pago uma comissão para a plataforma para poder vender os meus produtos. Esse é o básico, é a lógica. E o que você precisa para começar nesse mercado? A primeira coisa é um CNPJ de R$1.500 mais ou menos, é o custo que você vai gastar para poder abrir esse CNPJ. Para quem ficar até o final desse vídeo aqui, eu vou guardar um presentinho massa para vocês, tá? Mas pensa nisso, CNPJ custa mais ou menos uns R$1.500. A contabilidade, que é a empresa aí que você vai ter que obrigatoriamente pagar quando você abrir esse CNPJ com ela, uma microempresa que você vai abrir, contabilidade custa em média uns R$300 por mês para e-commerce e existem contabilidades mais caras. Antes de abrir a minha contabilidade própria, né, eu pagava aí algo em torno de uns R$800 por mês em uma contabilidade. E, bom, era uma ótima contabilidade, talvez por isso o preço estava um pouco caro também, mas é meio inacessível para quem está começando. Além disso, investimento em produtos. A gente está falando aqui de estoque. A gente, quando trabalha em marketplace, não tem muito investimento em ads, tá? Existe esse investimento, ads é importante em marketplace, mas quem cuida de todo o marketing é o próprio marketplace. Então, aqui o que você precisa se preocupar são os produtos. E o investimento em produtos aqui, inicial, básico, é uns R$1.500, tá? Dá para começar com menos, dá para começar com R$300, dá para começar com R$100, mas o que a gente gosta de indicar para tracionar mais rápido a operação da galera são R$1.500 investidos em produtos. O Profit Stack é um softwarezinho de análise de produtos e, claro, precificação e entendimento de margem. É um software que a gente desenvolveu dentro do ecossistema Ame e que hoje a gente ainda nem está vendendo, ele está em fase beta, mas o valor dele vai ser R$97 por mês. Quem está dentro do ecossistema da Ame tem acesso antecipado e já está usando de graça, tá? Mas é isso aí que vocês estão vendo na tela. O Profit Stack, ele é um software que tem uma calculadora, por exemplo, e aqui eu consigo saber mais ou menos o preço de venda e o custo do meu produto e chegar numa margem de lucro final aí, que representa muito o que eu vou colocar no meu bolso. Além disso, eu tenho o Keepa. O Keepa é um software que, pô, quem dera fosse um software meu, mas não é. Ele é um software lá do Reino Unido, eu acho. E ele é um software que a gente consegue usar para poder analisar produtos mesmo, ver gráficos, tá? Por que ele é importante? Porque ele ajuda a gente a entender melhor quais são os produtos que estão performando bem dentro da Amazon. Vou abrir aqui um produto aleatório para vocês verem. O Keepa é isso aqui que está abrindo agora. Ele me mostra 3 gráficos meio loucos que, com eles, quando eu interpreto esses gráficos, eu consigo entender se o produto é bom ou não, tá? Tem que começar usando o Profit Stack e o Keepa? Não, tá? É bônus, tô com grana para investir e tal, acho que vale a pena, mas não tenho que obrigatoriamente começar com isso? Não, pode ficar tranquilo, não tem que começar com isso não. Agora, investimento em produto, abertura de CNPJ, contabilidade obrigatória. Então aqui a gente já está falando de um custo um pouquinho mais elevado, óbvio, diante de abrir uma loja física na sua cidade ou investir numa franquia aleatória, cara, é um custo muito menor. Acho que a gente aqui não tá falando nem de R$3.000 ainda em custo, né? Talvez nem R$4.000 em custo, vai. Bom, é isso, então tá barato ainda, beleza? E aqui, né, você já entendeu o checklist para você começar. Agora, a gente precisa passar também pela linha do tempo realista até se fazer a primeira venda. Então,
você sair do absoluto zero até fazer sua primeira venda na Amazon. Como que isso é construído? Desde a negociação, o envio do produto para o Prep Center, a coleta desse produto, a liberação desse produto na plataforma da Amazon, a gente está falando aqui de um tempo real de mais ou menos 14 dias. Desde você negociar seu produto lá com o fornecedor, até esse produto chegar na Amazon, ser liberado e estar disponível para venda. Tem gente que às vezes vai demorar mais, tem gente que demora menos. Eu, particularmente, se eu tiver um fornecedor já pronto, já está tudo bem estruturado, a gente tem muito processo dentro da operação, cara, a gente está falando de um prazo ali de uns 6 dias, 5 dias, tá? Então é bem mais rápido, tá? Bom, beleza, o que a gente tem aqui agora, né, já que você entendeu o checklist para começar e, claro, qual que é o tempo, às vezes, para a gente ter o primeiro resultado. Vamos pegar uma operação real, essa operação que eu mencionei ali, de mais ou menos uns 6 meses. Bora pegar aqui uma operação com receita, mês a mês, para a gente poder entender como que isso funciona. Tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, a gente está em novembro hoje, vou pegar junho, mais ou menos, né, onde a gente aí vai conseguir chegar até novembro fazendo as contas. Em junho, essa conta aqui, que é uma conta nossa, uma operação nossa, ela estava faturando R$230 mil por mês, 5.520 pedidos válidos, ok? Se a gente passar um pouco aqui para julho, por exemplo, a gente faturou 289.600, 6.950 pedidos válidos, tá? Aqui a gente já tem uma ideia interessante de como melhorar esse resultado. Por que que esse resultado ele mudou de junho, onde a gente tinha faturado ali por volta de 230 mil e aumentou mais de 50 mil reais. Como a gente fez isso? Muito simples, aumento do ticket médio, tá? A gente teve um aumento sim de pedidos, o que é importante, porque a gente aumentou o ticket médio em mais ou menos aqui R$1. E pode parecer um valor pequeno, tá? Tipo, eu vendi um produto por 50 e agora eu tô vendendo ele a 51, mas com esse pedido aqui, com esse volume de pedidos, para cada R$1 aumentado, eu tô falando de quase R$7 mil a mais de faturamento. Então, cara, é uma coisa meio impressionante assim, e esse aumento de ticket médio foi o que ajudou muito a gente aumentar o valor faturado dessa operação aqui. Conseguimos faturar quase 290 mil reais. E depois, salvo engano, eu acho que em agosto a gente já faturou 333 mil reais. Dá pra ver que a gente aumentou mais 50 mil, mais ou menos, tipo, mais, né? A gente conseguiu aumentar os pedidos válidos também, a gente foi para 8.148 pedidos, então aumentou bastante. Aqui, salvo engano, o ticket médio permaneceu o mesmo, tá? E aí, a gente chega agora em novembro, por exemplo, onde essa operação específica está batendo recorde, aumentou a quantidade de pedidos? Sim, mas a gente está aqui com 419 mil reais faturados. Óbvio que isso aqui tem muitos poréns, esse faturamento ele também está muito envolvido com a Black Friday, né? A gente está vivendo um mês meio absurdo nos marketplaces como um todo, principalmente na Amazon. A Amazon soltou mais de 50 milhões de reais em cupons para os clientes, né? Então a galera tá pagando barato lá dentro da Amazon, fora outros 1000 benefícios que a Amazon está entregando para todo mundo. E tudo isso culmina, né, em um aumento de tráfego lá dentro da Amazon, o que por consequência gera mais venda para gente, para nós sellers, vendedores, né? Então tudo isso, né, pra gente faz muito sentido aqui. E aí, a gente chega agora na margem dessa operação. O que sobra para mim nessa operação aqui? A gente pegou uma DRE antes de ontem, né, da operação, uma DRE ali do mês anterior, o mês de outubro, tá? Ó, aqui do dia 1 ao 31, que a gente faturou 388 mil. Vou colocar a foto dessa DRE aí para vocês darem uma olhada. Sobrou 18,93%, margem líquida, pagando funcionário, ads, contabilidade, insumos que a gente teve para poder mandar o produto para FBA. É uma operação 100% fulfillment, tá? Então a gente tem um custo ali de mais ou menos R$1,80 por unidade de pedido embalado. Tudo isso, tirando tudo isso, estava sobrando 18,9% mais ou menos. A gente está falando aí de algo em torno dos R$70 mil
reais em lucro líquido, tá? No bolso, beleza? Pagando tudo. Isso aqui é tipo o que sobrou mesmo, pagando fornecedor, etc. Então, cara, é uma operação extremamente lucrativa. Não existe conto de fadas aqui, eu tô falando a real com vocês, né? E esse mês, a ideia é que essa margem, ela diminua um pouquinho, porque foram entregues alguns descontos a mais, tá? A gente deu mais desconto e tal, para poder vender mais na Black Friday, mas o volume aumentou consideravelmente. Eu acho que a gente vai fechar o mês nessa operação com 460 mil reais faturados. A gente tá faturando algo em torno aqui, ó, de 14, 16, hoje já vendeu 11 mil reais, são tipo 18 horas ainda, são 6 horas da tarde, então vai vender por volta de 17 mil mais ou menos. Então toda a ideia, tá, dessa operação é essa, né? Então, pô, 19% mais ou menos de lucro líquido, sobrando 70 mil ali de lucro no bolso. Agora vamos pensar aqui em qual foi o erro dessa operação, o que a gente errou aqui, onde a gente errou mesmo e que me custou ali os 6 mil reais que eu mencionei. Cara, eu cometi um erro de precificação, um erro um pouco grave, tá? Eu coloquei um produto meu no ar sem validar nada. Isso aconteceu porque eu não analisei direito o mercado. Eu entendi que eu tinha um concorrente direto que vendia R$ 245 reais e mesmo assim eu decidi lançar o meu produto por R$ 205 reais, porque a minha ideia aqui era tentar ter uma vantagem competitiva em termos de preço para poder ranquear o meu produto, conseguir competir com esse cara que está vendendo a 245. A lógica é certa. O meu problema foi que a minha análise ruim do mercado fez com que eu pensasse num preço muito abaixo do que de fato eu poderia vender. Isso foi o problema. Então, eu não precisava ter colocado a 205, eu podia ter testado um pouco a temperatura da água. Esse, né, não é um erro normal da operação, mas foi um erro ali que passou um pouco despercebido nesse SKU específico. No cenário ideal, eu poderia ter vendido esse produto a R$ 235 reais tranquilamente. Se eu tivesse feito isso desde o início, vendendo as mesmas 200 unidades, eu não teria deixado aí 6 mil reais na mesa. O problema não foi a demanda, foi a minha falta de validação. Eu queimei o preço desse produto antes do momento certo e eu paguei por isso, tá? A minha conta foi errada. Eu posso exemplificar isso aqui para vocês, tá? É muito fácil fazer isso. Deixa eu pegar aqui uma planilha aleatória. Ó, opa, inclusive tem que assinar o Google Drive aqui para mais, que a gente está usando muito do armazenamento. Mas beleza, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse produto, eu vendi ele poderia ter vendido a 235, então, ó, poderia ter vendido. Eu vendi, de fato, a 205. A quantidade que eu vendi, ó, eu vendi 200 unidades desse produto em um mês. E o que eu faturei com esse produto aqui, ó, foi isso aqui, ó, 205. 41 mil reais foi o que eu faturei. O que eu poderia ter faturado? Poderia ter faturado isso aqui, ó, 47 mil reais. Foi basicamente o que aconteceu. Hoje a gente tá vendendo produto a 235 reais e a conclusão disso tudo é muito simples. Estratégia de preço não pode ser chute, tá? Isso é algo normal na nossa operação hoje. Foi uma parada que realmente passou meio despercebido. É preciso testar, validar e entender o mercado bem antes de tomar qualquer decisão. Porque se eu tivesse mapeado melhor o meu concorrente, ajustado o meu preço com calma, com certeza absoluta eu não teria perdido dinheiro. E é assim que se evita jogar margem fora no começo da sua operação, tá? Por mais que a gente está faturando muito aqui, qualquer ponto percentual importa muito, dado que a gente está falando de uma operação de varejo e varejo não tem uma margem estratosférica. Show? Bom, beleza. Mesmo com tudo isso, né, cara, é igual eu falei, são 5 anos de mercado. Esse tipo de falha não é comum na operação. Na época, né, eu acho que a gente estava com um processo um pouquinho debilitado e por isso a gente errou. Hoje em dia, né, a gente já corrigiu essa rota e tem método, tem validação, tem análise antes de qualquer decisão de preço e por isso a gente tende a errar menos. Esse caso aqui ele mostra exatamente por que maturidade operacional importa. Errar no começo é muito normal, mas permanecer errando não pode ser uma opção. O que diferencia uma operação profissional é justamente transformar esses erros em processos que vão te trazer
a tão sonhada aí previsibilidade. Algo que muitas pessoas sonham mesmo, mas que para outras é tipo realidade no mercado. Por isso que hoje em dia todas as nossas decisões estão bem mais seguras, as nossas margens são bem protegidas, cada passo é calculado, a gente tem muitas planilhas aqui da operação, vendo produto a produto, só que é porque essa operação específica a gente tem muito SKU e por isso esse aí passou um pouco despercebido, tá? Galera, seguinte, então eu mostrei para você 100% de uma operação real, tá? 6 meses ali de uma operação vendendo constantemente, com um volume de pedidos bem alto, tá? E mostrei alguns erros, dei algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não se esqueça aí de se inscrever, ligar o sininho de notificação e, claro, né, acompanhar o resto dos outros vídeos que a gente tem no canal. Quase toda semana eu tô soltando muito vídeo. Eu agradeço muito aí a presença de todos vocês, a paciência com o vídeo e, claro, muito obrigado aí a todos. Um abraço e tchau.